A gente segue no YouTube, Mauro César Pereira, falando de uma situação, né, que envolve aí o Corinthians. Segundo informação divulgada pelo jornal O Globo, a diretoria do Corinthians, adivinha, demonstrou um certo receio com o modelo de fair play financeiro proposto pela CBF. O entendimento dentro do clube é que as medidas propostas pela CBF deixariam o Corinthians sem alternativa que não fosse recorrer a uma recuperação judicial. O Corinthians, pela situação em que se encontra agora, não conseguiria projetar um crescimento operacional que seria o suficiente para atender as demandas no programa que está previsto para começar em 2026. Sem perspectiva de uma injeção de dinheiro, o Corinthians entende que não tem, otimismo de cumprir suas obrigações, sem impactar diretamente o dia a dia dentro do clube. A reportagem do jornal O Globo também trouxe que as consequências para os clubes já em recuperação judicial também geraram preocupação no Vasco, que avaliou os pontos do modelo para entender como será afetado. A CBF ficou de tirar dúvidas dos clubes a partir dessa segunda-feira, mas já há uma sinalização de que a proposta apresentada não terá modificações em seu sistema de controle, Mauro César Pereira. Cada um que se vire na situação que se meteu, não é assim? Fazer o quê? Não, já teve Profut, gente, há alguns anos. Mais uma ajuda? Qual vai ser a próxima ajuda? Qual vai ser? Profut, entre outras vezes que fizeram programas para ajudar clube de futebol. Profut, patrocínio de banco estatal, já teve para vários clubes ao mesmo tempo, uma ajuda do governo ali. Você tem a lei das SAFs, o time de futebol vira SAF. Aí depois entra a recuperação judicial e pode contratar. O Vasco está fazendo isso. Há quanto tempo a gente fala aqui da situação desses clubes, gente? Há quanto tempo? Aí ninguém faz nada. Aí quando chega um dia, criam ou começam a discutir a criação de regras, para acabar com essa bagunça de calote para lá e para cá. Peraí, agora não consigo, vai me complicar. Claro que vai complicar. Claro que vai complicar, mas essa complicação não é o fair play financeiro que vai criar. São os próprios clubes que os responsáveis pela situação onde se enfiaram. Gente, a gente tem clube no Brasil que ganhou o título, tendo time que não podia pagar. O título fica na história. O Corinthians tem uma dívida colossal, o Vasco já foi transformado em SAF, o seu futebol foi vendido e já entrou em recuperação judicial. Ou seja, eles procuraram essa situação. Aí faz o quê? É mais ou menos o seguinte, é o cara que não paga o condomínio durante anos, um dia ele vai perder o apartamento. Aí vai chegar um oficial de justiça na casa dele lá e fala, cara, você tem que se apresentar aqui e tal. Peraí, onde que eu vou morar? Você está devendo há anos, você não paga, o condomínio está atrasado. Botaram você na justiça, você tem várias dívidas. Mas onde que eu vou morar? Como é que eu faço agora? Não sei, na casa da sua sogra, na casa do seu amigo. É um problema teu, cara. Você viveu durante todos esses anos aqui sem pagar. Então você contraiu uma dívida, vai perder seu apartamento, ele vai a leilão. Nossa, mas como é que eu faço? Pois é, como é que eu faço? Como é que você fez todos esses anos? Você viveu uma vida que não era tua. Você não tinha condições de morar naquele local, você continuou morando ali e devendo. Porque você não vendeu o apartamento, pagou a dívida e foi morar num lugar mais barato. Por que você, ao invés de contratar jogadores caros, você não foi trabalhar com um time mais barato e arrumar a casa? É isso. Então, agora vai ter chororô? Não. Tomara que a CBF leve de fato adiante e que os clubes vão ter que se enquadrar. Isso aí é a cura para os clubes. Vai passar por uma dificuldade, mas vai ter que entrar nos eixos de um jeito ou de outro. Se for levado realmente a coisa séria, se for levada realmente a coisa séria. Agora, vão apelar muito para as torcidas, tentando vender uma imagem de que o clube está sendo sacaneado, que é um absurdo. Não, o absurdo é ter levado o Vasco e o Corinthians a essa situação que eles estão. Isso que é um absurdo. Os responsáveis pelo endividamento é que tem que ser questionados. Os gestores que passaram e, eventualmente, os que estão no poder, se também forem responsáveis pela situação desses clubes, entre outros. E é uma questão que o Mauro, Bruno, sempre falou aqui no programa, que clubes endividados e que têm dívidas e continuam contratando jogadores caríssimos
É o caso do Corinthians, né, que é o tema da reportagem. Corinthians cheio de dívida, contratou simplesmente o Memphis Depay, pô. Simplesmente o Memphis Depay. É um dos maiores nomes aí do futebol brasileiro, o maior artilheiro da história da seleção holandesa. Jogou no Barcelona, jogou no Manchester United. É um cara grande pro futebol mundial. E aí vem pro Brasil para ganhar mais de 2 milhões de salário por mês, um bônus maior do que o outro, bônus para ir no banheiro, bônus para visitar a sobrinha, é bônus para tudo, né? Bônus para tudo que se ganha com o Depay. O cara que é contratado por uma fortuna e tem bônus por gol, por participação em gol, é loucura. Agora, o bicho pode pegar. A pergunta que eu te faço é, Bruno, vendo o Vasco já receoso, vendo o Corinthians já receoso, não vão ser os únicos, tá? Isso vai refletir também no São Paulo, isso vai refletir também no Santos, isso pode refletir no Grêmio, no Internacional, os de Minas eu não sei, né, como o SAF, mas pode refletir no Fluminense, no Botafogo, que hoje vive uma questão duvidosa, ninguém sabe como é que vai ser o futuro ou não. Será que a CBF vai ter peito de bancar um fair play financeiro real, tendo muitos clubes grandes já começando a mostrar receio e talvez se movimentando politicamente, Bruno? Eu tenho alguma dúvida de como vai ser. Que vai ter alguma coisa, vai. Vai ter um modelo de fair play financeiro que vai ser implantado. Eles já anunciaram e não vão voltar atrás. Aí tem que ver como vai ser as regras, como vai ser a fiscalização disso. Eu não duvido que amenize de alguma maneira, porque a CBF é uma entidade política e aí ela depende muito do apoio político para colocar as coisas em prática. Mas algum modelo vai ter. E o fair play financeiro, ele é uma proteção ao próprio clube, não é só a questão de competitividade, de você contratar jogador que você não poderia pagar e aí você leva uma vantagem esportiva em relação a times que fazem tudo direitinho, que pagam, que compram só os jogadores que eles podem pagar. É uma questão também de proteger o clube dele mesmo, né? Dele mesmo que eu digo dos seus representantes, que são eleitos ali pelo clube, pelo conselho, pelos sócios. Então, o fair play financeiro, ele protege o time de não ser destruído pelos próprios dirigentes. O Corinthians é um caso desse, um time desse tamanho gigante, ele está sendo destruído há várias gestões. E acontece com quase todos os grandes clubes brasileiros. Então também é uma questão de uma hora, mesmo que obrigado, você tenha que tomar jeito, você tenha que se organizar. Se a gente pegar os títulos nos últimos anos, e não vou nem falar da questão financeira, que é o caso, e todo mundo sabe que dos times que têm aí dívidas altíssimas. Mas o Corinthians, por exemplo, ele foi ganhar um Paulista esse ano. Claro que pode ganhar uma Copa do Brasil, um mata-mata, mas antes disso ele não tinha um título, que era Paulista também, desde 2019. Ele não ganha um Brasileiro desde 2017. Ele ganhou uma Libertadores lá atrás em 2012. O São Paulo, ele não ganha uma Libertadores desde 2005, não ganha um Brasileiro desde 2008. Ganhou agora a sua primeira Copa do Brasil. Mas são times gigantes que estão aí podendo completar uma década até 2 décadas sem ganhar nada. E isso não é por acaso. Tem tudo a ver com a gestão, com a parte financeira. Então também o fair play financeiro, mesmo que os que estejam no poder hoje reclamem, né, porque eles têm responsabilidade nisso, no longo prazo você está protegendo esses grandes clubes de não virarem times sem competitividade nenhuma, times que acabem diminuindo de tamanho, de peso. E no longo prazo todo mundo vai ter que se organizar, senão você vai perder relevância, você vai começar a sumir, você vai começar a ficar muito menor. E isso já está acontecendo com alguns clubes do futebol brasileiro. Ainda dá tempo de tentar recuperar, mas pode chegar um momento que não dá mais, que não tem mais o que fazer, que você chega numa situação que não tem mais como resolver. Pamp, você mesmo diz que você conhece muita gente ali nos bastidores do Corinthians, né? Ali na Vila Maria, Tatuapé. Você acha que realmente há uma tensão dentro do Corinthians por isso? E outra, você que é corintiano, você é a favor do fair play financeiro? Porque um dia esses clubes têm que tomar vergonha na cara e não depender tanto de dirigentes que estão destruindo a história desses clubes, Vamp? Estou preocupado, todo dia história. Agora você estourou o negócio de camisa. Você viu o negócio das camisas? Que o vice-presidente lá levou as camisas, disse que no último jogo do Brasileiro contra o Fluminense tiveram que ir no vestiário
pedir ao Fluminense para jogar com outro uniforme, que o Corinthians não podia jogar com o seu principal, o mando de campo do Fluminense, porque não tinha camisa. Como é que pode uma coisa assim? Se você não tem de camisa, como é que vai resolver a parte financeira? Todo dia estoura uma parada aí, todo dia estoura, né? E ainda não terminou o ano, faltam 5 jogos no Campeonato Brasileiro, tem as semifinais da Copa do Brasil, e todo dia pipoca mais uma coisa. Capaz de amanhã a gente vir aqui fazer o programa e já pipocar alguma coisa hoje ainda. A gente falou, né? O Vamp lembrou bem, a gente falou dessa situação muito ontem das camisas, né? E o Vamp e o Mauro César Pereira não estavam no programa. Isso parece até piada, né, Mauro? É tipo assim, nem clube de várzea, nem time de várzea tem dirigente que rouba uniforme para fazer comércio clandestino, gente. Já é cartão usado para comprar Viagra, né? Para comprar remédio de ereção. Já é presidente tirado por impeachment, escândalo com patrocinador master. Porra, agora desvio de uniforme, Mauro. A que ponto chegou o Corinthians? Um vice-presidente participar de desvio de camisa pra vender, porra. Aí tá virando esculhambar de vez a história do Corinthians, Mauro. Juro, nem no Ibis eu espero ver isso. E aí foi o que o Piperno falou brilhantemente, né? Ele disse, o problema do Corinthians está sendo camisa. É camisa e camisinha. Porque teve o cartão para comprar remédio de ereção e agora essa palhaçada com desvio de camisa para vender, Mauro César Pereira. A que ponto chegou o Corinthians? O problema é quando a gente fala sobre essas questões que envolvem clubes importantes como o Corinthians, muitos torcedores ficam com raiva, né? Repito, deveriam estar com raiva de quem protagoniza esse tipo de situação que expõe o clube ao ridículo, né? É endividamento, é transfer ban, é história de marmita, camisa, cada hora é uma coisa, cara. Cara, os caras avacalham o clube, expõem o clube assim ao ridículo. O torcedor do Corinthians é zoado pelo rival das mais diversas maneiras, por conta dessas histórias. É claro que o torcedor não fica feliz com isso, é evidente, quem vai ficar feliz com um negócio desse? Mas o alvo do incômodo não deveria ser jamais quem traz a notícia ou quem critica esses acontecimentos, e sim os protagonistas de situações tão patéticas como essa. É mais um vexame. É impressionante, é impressionante. Como que as pessoas não ficam indignadas com essa gente? Ficam indignadas conosco aqui, de repente. Estão falando disso, você falando do Corinthians. Falar do quê? Se o Corinthians não fosse importante, tu falava do Corinthians. O Corinthians é importante, estão sacaneando o Corinthians, pô. Aí você quer que fale o quê, amigão? Que não fale? Fica todo mundo quieto? Para continuarem fazendo o que estão fazendo com o clube? É isso? Pô, presta atenção. É exatamente isso, né? Estão sacaneando o Corinthians. Você vê desvio de camisa, desvio de uniforme, de material esportivo, sendo pego numa auditoria, gente. Aí um ex-funcionário, ou um funcionário, né, que vendia as camisas, que mandava ele vender as camisas, o cara denunciou na auditoria. Assim, juro, eu não consigo imaginar clubes de muito menor expressão fazendo desvio de uniforme. Sério, é muito constrangedor o nível a que chegou o Corinthians. Então tem que ser falado, eu concordo com o Mauro, tem que ser criticado, porque uma hora isso precisa mudar. E quem sabe isso que hoje o Corinthians tem receio, né, que é um fair play financeiro sendo planejado e implantado pela CBF, quem sabe isso aí não vai trazer de volta a vergonha na cara ao Corinthians.